Fala, gente fina! E aí, gente, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo aí, o de sempre, né? Se é novo, se inscreva no canal, assina, ativa os sininhos para não perder nenhuma novidade, like ou dislike, comenta e compartilha, né? Então, vamos sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu queria falar um pouco hoje sobre a, por exemplo, o as nossas sombras, né? O lado sombra nosso, né? Como isso interfere na nossa vida, né? Eu tava conversando com uma. Discutindo não, eu tava conversando com uma consulente sobre esse aspecto, porque quando a gente tá fazendo magia, tudo que você faz na magia, a magia, o que, que ela faz? Sendo consulente ou mago, ela amplifica o seu potencial e a sua sombra. Amplifica tudo. Então você começa a ver detalhes que deu sombra que é bizarro, né? E por isso até um pouco vou desmistificar algumas coisas, né? Sobre relatos de pessoas que tiveram um contato desastroso com os daimons, né? E na maioria desses casos, quase sem uma exceção, é a sombra da pessoa que se refletiu e ela achou que foi o daimon. Ela não está acostumada com o lado negativo dela. Todos nós temos um lado negativo, né? A parte corrupta nossa, e meio que de um jeito nos atrapalha, né? Mas também nos indica caminhos para desenvolvimento pessoal, porque sem as sombras você não desenvolve. As sombras são necessárias, você não pode removê-las, porque ela faz você se desenvolver. Na medida que você está mexendo nesse mundo, a magia, é comum você bater de frente com as suas sombras. Como eu falei, relatos que o Diamond que fez sei lá do que sei lá da quando, que teve que a vida do cara andou para trás. Naturalmente, isso foi porque ele começou a vivenciar as sombras dele. E aquilo ali consumiu, né? É comum a pessoa falar assim, o cara ficou louco porque ele mexia com esse tal de Daimon. Ele não ficou louco com os Daimons. Ele ficou louco com a lado sombra dele, que ele começou a vivenciar aquilo e enlouqueceu ele. Então, nessa magia dos Daimons, né, da Goécia, você tem que ter uma mente treinada para você não cair ou sucumbir pela sua própria sombra. Então, é muito comum. A pessoa tá lutando com a própria sombra e não sabe. Porque até é, desculpa, o próprio sistema, né, pega nossas sombras, a gente tem que pisar, que é o demônio e tal, mas é tudo é o nosso lado negativo, que nos prega peças e nos distrai do objetivo do principal da sua vida. Então ser mago, né, ou você ser consulente, você está mexendo com magia também, os dois, tem que se ligar que o seu lado sombra vai aumentar. Pode pintar um desespero para quem não está preparado para tal descoberta, né? Então é por isso que eu tanto enfatizo do seu autodesenvolvimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento e a sua disciplina por fazer uma diária de meditação, mesmo que você não tenha, tenta entrar em gnose, você pode fazer exercícios. Tem um exercício muito bom
Você pega a vela e fica olhando para a vela por 5 minutos. Você vai acostumando ali a focar sua atenção na vela. Isso é uma coisa muito antiga da maçonaria que, que é muito importante para você fazer a gnose. Mas você pode fazer gnose com algumas coisas que eu já até já falei. Coisas que você nem acredita, por exemplo, jogar videogame. Você pode se concentrar no que você está fazendo e também você entrar em gnose, tá? Você vai treinando. Como eu sei que eu estou em gnose? Bem, você vai ver o que o tempo vai passar e você não sentiu. Você fica vendo o horário. É você ver sempre o relógio. Quanto tempo você está ali fazendo? Eu estou sempre assim. Eu sempre estou com o relógio aqui vendo quanto tempo que eu estou fazendo, quanto tempo eu estou sempre olhando o relógio. Isso é uma coisa importante, né? Que eu me acostumei por causa da meditação. Então eu comecei falando sobre o lado sombra, né? Já falei meditação e gnose. Já fui para essa parte. Mas é porque eu preciso complementar para a gente dar e continuar avançando no vídeo, né? Porque o lado sombra, meu compadre, ele é implacável, entendeu? E faz você, às vezes assim, a gente às vezes fala assim, mas o lado sombra é meus defeitos. Não, é aquilo que você não quer enxergar. O lado sombra é tão ruim que você não quer enxergar. É tão assim, assustador que você pega aquilo e oculta aquilo da sociedade, camufla aquilo no seu subconsciente para não querer aparecer. E quando você mexe na magia, adivinha que aparece? Então, por isso que eu falo, a magia ela tem certo risco? Tem. Ela tem benefícios? Tem. Porque você começa a mexer com a sua sombra, você começa a se desenvolver. Porque na medida que você vai desenvolvendo o seu lado sombra, organizando ele, você vai evoluindo como mago, como. E as coisas, como você mesmo consulente, vai acontecendo com mais facilidade. Olha a palavra. A gente né? Passa até a gente, não, nós, né? Como estamos num conceito, né? Estamos na humanidade, por exemplo. A gente vive numa comunidade, né? Na humanidade, né? E a gente tem hábitos, por exemplo. Se a gente vivesse numa tribo onde que canibalismo é normal, seria normal pra gente. Vamos dar um exemplo. A gente ia no mercado e comprar uma cabeça de gente, de uma pessoa. Se a gente tivesse acostumado com aquela tribo ali, quando a gente tivesse acostumado e fizesse uma sociedade assim. Mas como a gente tem uma sociedade cristã, que ela preza muitos conceitos, não é cristã de modo geral, né? Mas em outro lugar é o Islã, mas vamos dizer na nossa realidade pequena, conceitos como pureza, você ser um babacão, um pastelão que apanha, apanha, apanha e não revida. Então, acaba criando pessoas com uma sombra que nunca foi tocada. Entendeu? Nunca mexeu. Aí, quando vai mexer, aí dá os problemas. Aí fala que é o Daimon, fala que sei lá do que foi a Kiumba. Não, Kiumba até pode acontecer. Fala que foi sei lá do que foi Exu, que foi sei lá do. Não, mano, mas foi a sombra dela que evidenciou aquilo ali. Eu já vi a minha lado sombra e eu senti, cara, você meio que se perde na hora, cara. Se você não tiver um guia, uma disciplina pra você chegar no caminho norte, você se perde, cara. Você se perde. Eu tenho um lado sombra meio meu, né? Que eu sou. Às vezes eu fico me achando superior, alto, alto, crescendo, subindo. E eu acabo me estrepando. Então eu fico muito pé no chão. Sou um cara muito pé no chão por causa disso. Depois se perdemos nessa, nesse lado sombrio nosso.
Mas tem coisa que você tá. Tem coisa que tá. São. É o que eu falo, são monstros que estão dentro de você que você vai mexendo e daqui a pouco aparece. Né? E você tem que. Um lado você tem que mexer, por outro lado você tem que atender que quando você está fazendo magia, sendo um consulente ou sendo mago, né? Você fazendo por conta própria, isso vai evidenciar você. E muito possivelmente quando você mexe com daimons. Tá? Pior é o lado sombra mexendo com daimons. Então, não sei se eu posso dizer que é uma dica, né? Mas é uma experiência do lado sombra evidenciar em você. Então, a primeira coisa que eu falo sempre é autoconhecimento, para você se entender. Se começa a se desenvolver, se lapidar, né? Os maçons botam aquele cara pegando uma martelo e uma. Esqueci o nome. E pá, 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 pá. É como você está fazendo aquilo ali. E você precisa disso para você avançar. Né? Senão você fica estagnado. Então, já estamos a 11 minutos. Então é isso. Eu queria só falar sobre o lado sombra com vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E não deixa de esquecer o seguinte, que eu tô passando os vídeos, ó. Eu não falei do nosso livro aqui, ó. Quero que vocês vejam esse livro aí, que é muito legal. Que você possa fazer limpezas. É muito bom ter limpezas espirituais, tá? Um forte abraço. E agora fui. E peraí, deixa eu interromper aqui. Peraí. Ih, fui.